Shalom, amados. Boa noite. Espero que esse tenha sido um dia de paz, um dia que cada um matou um gigante. E eu quero compartilhar, eu quero dividir uma palavra com você que o Senhor gerou no meu coração de uma maneira assim tremenda. E eu ia dar o testemunho no culto de hoje, mas Deus, Ele mudou e Ele quer que você e eu estejamos cientes de uma palavra. Palavra do Senhor lá em Gênesis diz que, no capítulo 2, diz que não havia nenhuma planta no campo da terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem para lavrar a terra. Mas um vapor muito grande subia da terra e regava toda a face dela. E no versículo 8 diz: E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado oriental, pois ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos as condições climáticas da era pré-diluviana, né? Mas sabemos, né, que muitas pessoas estudam isso. Mas eu tenho um entendimento da parte do Senhor. Por que não havia? Porque o homem não lavrava, não trabalhava, né? Porque o Senhor, Ele dava para o ambiente do homem tudo o que ele precisava. O homem simplesmente ia lá e comia e bebia das fontes, das águas que o Senhor tinha preparado. E eu entendo que, então, era como... Porque eu estava na minha janela e ali eu tenho um pote de vidro que a tampa, ela não ficou muito boa, ela deu uma quebradinha. Então, eu pedi ao Gilberto e ele plantou umas suculentas numa e um cactus em outra. E eu fechei com a tampa, reguei, Gilberto regou e eu comecei a perceber, ele também, que ela fazia uma grande névoa, ficava embaçada. Eu tenho, assim, um amor incrível por terrários, porque o terrário, ele mostra bem como, sem precisar, apenas regando uma vez e depois fechando, ele faz um ciclo de alimentação de água para aquela planta e ela cresce. E aquela suculenta, aquele cactus, ele cresce sem nós precisarmos molhar ou fazer qualquer coisa. Ele só toma o sol. Quando toma o sol, há uma névoa que pega o vidro todo. E o Senhor falou para mim que assim era antes do pecado de Adão. E eu entendo que a névoa era tão grande, tão grande, tão grande, e não chovia, porque apenas tinha uma descrição que um vapor subia da terra e regava a face de toda a terra. Era um ambiente perfeito, um ambiente em que não havia necessidade de chuva, porque era um ambiente fechado, regado, um jardim. O planeta era um jardim maravilhoso que Deus tinha feito com perfeição, porque tudo de Deus é assim. E toda a evaporação daquela água molhava toda a terra e as plantas e as árvores e tudo mais crescia. Então lá em Gênesis 2:5 diz que o Senhor Deus não fez chover na terra. E essa situação só se alterou depois do dilúvio, porque o Senhor se aborreceu, se entristeceu com os pecados do homem. Adão já tinha caído, porque o diabo, ele conhece. Adão caiu pela comida e Noé caiu pela bebida, porque todos nós temos um fraco e somos uma fragilidade e somos fortalecidos na graça e no poder
da força do Senhor. E algo assim muito lindo é que Deus, ele fez tudo com muita perfeição, mas a corrupção do homem entristeceu o coração de Deus. E nós temos que pensar muito o que na sua vida está entristecendo o coração de Deus. Nós entendemos, né, que o Senhor fechou o jardim do Éden, o Senhor viu em Noé graça. Se o Senhor tem visto, a palavra do Senhor diz que Noé agradava o Senhor. Noé, ele era um homem simples e que o Senhor viu tamanha graça e quis estabelecer um pacto com Noé. E ele se arrependeu, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Mas lá em Gênesis 6:8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Jeová. Mas a terra, em versículo 11, 6:11, diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia da violência. Durante essa pandemia, nós vimos que a terra, ela teve uma mudança. Foram meses sem poluição do homem, tanta poluição tinha, mas não era tanto porque pararam muitas empresas, fábricas, as pessoas, e os animais começaram a voltar e nós vimos uma cena que não tínhamos visto nunca, né? Flamingos rosas em Veneza e tantos outros animais que começaram realmente a ter o seu espaço, porque o homem foi dado a administrar a terra e não estragar, e não corromper, e não acabar com a terra. E da mesma forma como naquele tempo o Senhor se aborreceu, acredito que o Senhor, ele também está aborrecido, mas ele estabeleceu um pacto com todos aqueles que creem, com todos aqueles que amam o Senhor. E a palavra de Deus diz que no tempo de Noé, ninguém acreditava que Noé, eles achavam que Noé era louco. E muitas vezes nós entendemos e olhamos, né, que realmente não tinha chuva. Como aquelas pessoas, elas não sabiam o que era chuva. Elas não estavam acostumadas com a chuva. Eu vi alguns estudiosos que entendiam que havia um vapor, não havia chuva, o Senhor tinha feito tudo era na forma de vapor, de água. E em 1600 e alguns dias, nós entendemos que não havia chuva, até a época de Noé. Queridos, é uma coisa muito tremenda, que Deus, ele tem pessoas que estudam, né, e dizem que o Senhor não havia feito chover porque a perfeição de Deus estava ali. Ao realmente o Senhor, ele ter se aborrecido, coisa terrível é cair nas mãos do Senhor. Nós entendemos que o Senhor, ele falou a Noé. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé, Noé construiu, salvou, condenou-se e fez herdeiro. Pela fé, Noé foi avisado divinamente acerca das coisas que ainda não se viam, e cheio de temor construiu uma arca para a salvação da sua família, por meio da qual condenou o mundo e, segundo a fé, tornou-se herdeiro da justiça. Amados de Deus, está acontecendo isso agora. Nós entendemos que pela fé, Noé, ele creu no Senhor. E nesta noite, nesse culto, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai crer que Deus, Jesus está voltando.
Jesus, ele está voltando, amados. É algo assim muito, muito forte. Por quê? Porque lá em Timóteo está escrito que nós entendemos que o apóstolo Paulo predisse uma forma generalizada de egoísmo que dominaria o pensamento das pessoas nos últimos dias. Nós sabemos, ele diz assim, sabe, porém que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingrato, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis com Deus, amado, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, não têm amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a piedade, a eficácia dela. Isso está escrito em 1 Timóteo. Nós entendemos que isso é uma atitude global, é uma atitude em que nós estamos vendo que um vírus foi lançado para a matança de pessoas. Isso é a manifestação disso que o apóstolo Paulo disse. A maioria da humanidade não entende que isso é algo mandado, isso é algo produzido e permitido por Deus. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor ele permita. Como no tempo de Noé, as pessoas estão rindo, zombando, quando ele construiu a arca e falou que haveria o fim, a destruição, e uma esmagadora maioria estava despreparada, e muitos estão despreparados, pessoas que conhecem o evangelho, como o presbítero Leandro pregou, e voltam, viram estátua de sal, estão realmente sem a graça de Deus. Eles experimentaram a palavra do Senhor e mesmo assim não estão de modo nenhum ouvindo e nem voltando o coração para Deus. Lá em Mateus diz que não passaria, Mateus 24 diz que não passaria uma geração que essas coisas acontecessem. Lá Mateus 24, 35 diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E diz assim, 24, 30, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Celeste. 37, mas como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, quando comiam, bebiam, casavam, entregavam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Queridos, os prazeres do mundo da Babilônia cegam o homem, a comida, a bebida, o deleite sentimental, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E a todos surpreendeu, assim também será a vinda do Filho do Homem, queridos. Então, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Haverá uma surpresa de Cristo. E nós temos que estar preparados, porque Deus ele tem falado pelos profetas que ele vai recolher muitas pessoas que não aguentarão, porque não será fácil. A Bíblia diz que não devemos pedir o fim, não devemos pedir o arrebatamento, porque não será, será algo assim que nunca se viu. Como nos dias de Noé, aquele povo nunca tinha visto um dilúvio, uma chuva. Nunca tinha visto. Mas quando eles viram, eles se desesperaram ao ver suas famílias morrerem, ao ver aquela água. Imagina quantos estavam no topo de uma árvore com aquela água, foram completamente tragados.
mortos e ficou a família de Noé. Eu entendo que dizem os estudiosos que os continentes, eles racharam depois do dilúvio. E eu acredito, queridos, que se, como diz lá em Mateus, cuidai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor, porém sabei isso. Se o pai da família soubesse que a vigília da noite o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria invadir sua casa. Queridos, a família está no coração de Deus, tem o DNA de Cristo. Você deve mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer a Deus a sua família e ser autoridade, principalmente os homens, porque o Senhor vai dar conta, o Senhor vai pedir conta. E nos dias de Noé, diz a palavra do Senhor que houve uma ruptura e o Senhor abriu as comportas, né? Diz lá que no ano 600, Gênesis 7:11, no mês segundo, aos 17 dias do mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. As comportas do céu se abriram. Queridos, eu imagino que cena tremenda, que realmente choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. E as pessoas, elas ficaram completamente sucumbidas. Assim, nós temos que entender que nós temos que vigiar, porque tudo e todos os sinais, os selos, tem alguns para ser aberto. O anticristo está aí. Queridos, eu quero, nesse culto, eu quero declarar sobre cada um que você vigiará, que você estará preparado para a volta do Senhor. Conserte a sua vida. Me entristece quando uma pessoa, é algo que me deixa assim, de uma maneira, me entristece muito quando uma pessoa conhece a Cristo, mas diz que não, isso tudo não vem de Deus, não. Essas coisas não são de Deus. Imagina, tudo é o diabo, tudo é de Deus. Temos que vigiar de uma maneira assim completa, porque eu gostaria muito que você ficasse com essa palavra que está escrita lá em Hebreus, capítulo 11, que pela fé Noé foi avisado divinamente. Você está sendo avisado divinamente acerca das coisas que ainda não se viam. O que nós vamos ver, espero que demore, que não seja agora. Aquilo que nós vamos ver, nós nunca vimos. E nós nunca vimos uma pandemia. Já houve, né? Já houve, mas nós mesmos não vimos. E construa uma arca, porque a arca é o tipo de Cristo. Eu quero declarar para você algo muito tremendo, que a arca, ela tipifica Cristo. Por quê? Porque a madeira que estava na arca foi a mesma madeira que o Senhor foi crucificado. E a palavra de Deus diz que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, que vivia na terra, morreu. Oh, amados, eu quero declarar que você tem um pacto. Você tem um pacto. E este pacto é a conservação, a continuidade da sua família. Não abandone a sua família, não abandone a Cristo. Esse DNA que você tem, filhos, netos, talvez você não tenha filhos, mas você tem uma família. Esta família é o DNA de Cristo. Salve a semente, salve realmente a tua família, esse DNA do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor, Ele vai
fazer algo com todos aqueles que creem. Creia, confie no que Ele fala a você. Eu quero orar. Pai querido, que nesta noite, Senhor, eu quero te glorificar por tantos anos, estar na tua presença, te pedir perdão de todos os meus pecados e os pecados da tua igreja, Senhor. Somos fracos. Adão caiu por comida, Noé caiu por bebida, e todos os seres humanos têm fragilidade. Mas em Cristo somos, Senhor, o pote de barro, o vaso de barro em que o Senhor coloca o seu tesouro. Senhor, começa a falar e dá um radar poderoso para cada pessoa que está ouvindo esse culto, para que o Senhor venha falar com cada um. Coloca, Senhor, um radar para que todos possam ouvir a tua voz, Jesus. Como lá na transfiguração, o Senhor permitiu a transfiguração frente aos apóstolos e falou de alto e bom som: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ouvi-o, ouça o que Jesus tem para falar com você. Ouça aquilo que é a direção para a tua vida, que são as palavras de Jesus. Pílulas de vida para todas as enfermidades, pílulas de vida para todos os problemas. Ele é o único que pode sanar, ele é o único que pode arrancar você de situações onde você não tem mais como agir. Somente ele tem, Pai. Por isso, muito obrigada pela salvação. Estamos na arca. A salvação é a tua arca, Senhor. Venha o que vier, haja o que houver, estamos confiados em Ti. E nesse dia, Senhor, que o Senhor preparou para as nossas vidas, eu quero Te agradecer por cada pessoa que eu tenho orado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que tem sido uma lição de vida para a minha vida, Senhor, pela minha família, pela vida do meu marido, Senhor, um grande homem de Deus, pela vida da minha filha, uma mulher de Deus, Senhor. Muito obrigada pela vida do meu neto, que na deficiência especial dele me ensina tanto que não precisamos falar tanto. E quando eu olho para ele, eu entendo, Senhor, quando o Senhor diz que a estatura do varão perfeito é aquele que se cala, que não fala e que tem profundo amor. Senhor, muito obrigado pelo DNA que o Senhor imprimiu na minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida dos irmãos em Cristo Jesus que tem na Firme na Rocha. Eu só posso agradecer. Só posso te louvar por cada irmão. Se eu fosse que falar o nome de todos preciosos, amados do Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por estar pregando a tua palavra. Obrigada nesse dia especial, Senhor, onde eu faço aniversário. Deus, muito obrigada. Queremos ter, Senhor, o Senhor na arca, porque a melhor e mais linda transformação que houve na minha vida é ter a tua salvação e conhecer a tua palavra. Esse ministério é maravilhoso, porque todos os dias se renova. E que essa bênção completa, a prosperidade espiritual venha sobre a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo, e também sobre a igreja Firme na Rocha, Pai. Que nós possamos continuar com a casa construída na rocha. Venham os ventos, as tempestades, as enchentes, que nós venhamos estar completamente seguros em Ti, a rocha que é Jesus Cristo. Obrigada, em nome de Jesus. Não foi
vida.